Um almoço delicioso e anti-inflamatório é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Além disso, as minhas convidadas especiais, a Carol e a Marina, também vão falar quais são os principais fatores inflamatórios no lipedema. Enquanto a gente vai cozinhar, aqui eu tenho a minha ajudante hoje. Coitada. Vai me ajudar a fazer esse almoço. A gente vai preparar com as recomendações da nossa nutricionista. A gente vai preparar uma tilápia seladinha no azeite de oliva. Também vamos fazer um arroz turbinado, um arroz anti-inflamatório, vegetais, legumes assados para completar o prato, para dar sabor, para trazer cor, um molhinho de salsinha chamado gremolata, que depois a gente fala mais sobre isso. Vai ser super fácil de fazer e uma bela salada, um almoço completo, delicioso, super leve e que vai fazer bem para a saúde. Eu espero que seja fácil. Vai ser fácil, sim. Quando a gente começa a preparar aqui, a gente vai começar primeiro pelo arroz, que é a cronologia de fazer essa receita. A gente vai cozinhar o arroz com a quinoa, tem o tempo certo para jogar quinoa, porque cada um tem um fator de cocção, cada um cozinha de uma forma diferente, então cada um tem um momento de entrar na panela. Mas vai ser super fácil. Ficou difícil no fator de cocção já. Isso a gente aprende conforme a gente vai olhando a comida, conforme ela cozinha. Isso a gente vai aprendendo com o tempo, com a prática na cozinha. Não é um bicho de sete cabeças. Resumindo, é o tempo de cozimento. Isso aí, o tempo de cozimento. Então vamos começar a botar um bom alho, que o alho é totalmente antioxidante, né? A alicina, a principal propriedade ativa dele. E sim, ele tem, além de ser antioxidante, ele tem muita propriedade também antifúngica, antibacteriana. Então, pacientes com desbiose, de acordo com a recomendação, também podem fazer uso. Cascalho, você sabe, né? Opa! Então, Eu compro o que tá pronto, mas eu sei. Tem que explicar o que é desbiose. Vamos dar uns dois dentes de alho. Desbiose é um desequilíbrio da microbiota do intestino. A microbiota, ou seja, é quem habita os micro-organismos, o nosso aparelho digestivo, especialmente a nível intestinal, que é onde tem o maior número, os milhões de micro-organismos. Ali eles devem viver em harmonia, tanto fungos, bactérias, lactobacilos, bifidobactérias. E em caso de alteração de saúde, alteração de pH, alteração de acordo com o que a gente se alimenta, do estresse que a gente está enfrentando, também de tratamento medicamentoso, especialmente antibióticos, a gente tem um desequilíbrio, uma alteração do número e tipos de bactérias, tipos de fungo que ali habitam. Existem os mais nocivos à saúde, que causam, muitas vezes, algumas doenças, muitos desconfortos gastrointestinais e nos predispõem a infecções, e entre outras doenças, mas especialmente infecções. Por exemplo, candidíase, vaginose, né, inflamações, infecções intestinais. E, de modo geral, o que a gente tem que pensar na saúde? Começar sempre pelo intestino, né? Não adianta a gente organizar o que a gente come se a gente não tem uma boa assimilação, ou seja, se o intestino não consegue absorver, captar, utilizar esses nutrientes que a gente está consumindo pela alimentação ou pela suplementação. E buscar o equilíbrio dessa microbiota, ou seja, de todo esse ecossistema que habita no nosso aparelho digestivo, requer, sim, parte do tratamento de doenças inflamatórias e, com certeza, do lipedema. Isso é aquele negócio tipo eixo intestino-cérebro? Exatamente. Uma grande quantidade, uma boa parte mesmo da nossa produção de neurotransmissores ocorrem a nível intestinal. Então, que a gente fala, existe sim essa comunicação de todo o nosso sistema, né, dos nossos sistemas com o intestino, mas especialmente o eixo cérebro-intestino. Por conta disso, a gente tem inervações diretas e produção desses neurotransmissores também, dos mesmos do cérebro. Então, é muito comum a gente estar mal-humorado por problemas gastrointestinais, né, estar enfesado por constipação. Sim, é um termo leigo que muita gente usa, mas é a origem disso mesmo. A gente não está confortável, não está saudável.
a nível intestinal. E vocês estão indo bem aí. Não, eu tô dando show já. Então, já estamos começando a nutrir aqui o intestino com o alho, né? Isso. Não, a proposta do almoço tá super de acordo com o que é recomendável. Então, o consumo de carnes brancas, muitas cores, muitos aromas, e a escolha até do grão da quinoa, que é um grão mais integral, mais proteico, rico em aminoácidos essenciais, que são pedaços proteicos no qual o nosso corpo utiliza muito. Primeiro passo é fazer o mise en place, que isso ajuda a gente a cozinhar melhor. O mise en place nada é mais do que o pré-preparo, deixar todos os ingredientes aqui prontos antes da gente começar a ir para a panela. Que às vezes falta alguma coisa, você sai correndo, queimou o alho e daí não vai dar certo, né? Então a gente entendi porque que não dá certo. Então a gente já tem aqui, ó, 2 alhos picadinhos. Tá. Vamos fazer 1 xícara de arroz parbolizado. Já daqui a pouco a Marina vai falar pra gente por que o arroz parbolizado. Também já tem aqui meia xícara de quinoa. Ela ficou hidratada por mais ou menos umas 2 horas. Já escorri ela. E ela deu uma aumentada, né? E ela dá uma aumentada, ela ainda dá mais uma aumentada na panela. Eu costumo dizer que 1 xícara de quinoa alimenta uma família inteira. Rende Jura? muito. Tá. Sim, ela rende bastante. Tá. Aqui a gente tem a cúrcuma em pó. Também vamos usar pimenta do reino e o azeite de oliva. Agora é fácil, né? Espero. Qual delas eu pego? Essa aqui. É. Enquanto isso, Marina, explica pra gente por que esse arroz aqui é melhor do que fazer um arroz simples, do que a gente tá acostumado. Só fazer o arroz branco ali e servir na mesa. Eu quero saber outra coisa. Se é melhor o parabolizado do que o arroz... Do que o branco? É. O parbolizado, ele não vai ser retirado toda a película de proteção dele, né? E tem um detalhe, que os alimentos brancos, eles passam por processo químico, é adicionado algo para branqueá-los também. Então, quanto menos químico na nossa alimentação, melhor, né? E o parbolizado, ele tem esse aroma também de caracterizar um arroz branco e ainda preserva um pouco do complexo B, mas especialmente é para preservar também a nossa saúde de exposição a alimentos, a itens mais químicos que a indústria acaba utilizando, né? Para branquear. E o arroz, ele é turbinado porque justamente isso, ele inclui elementos que a gente chama funcionais, que não é só para dar aroma ou para dar uma cor bonita. Tem ação terapêutica de promoção de saúde, especialmente a cúrcuma, né? Ele é considerado um superalimento a nível mundial, então tem pesquisas do mundo inteiro mostrando o poder antioxidante dele, o poder anti-inflamatório. Existem, inclusive, fármacos com a cúrcuma na base, né? Fármacos que a gente chama a indústria de nutrição e também de medicamento. A quinoa, que é um grão andino, ela é um grão proteico, rica em fibras também. E nessa receita é uma forma também de a gente poder introduzir um grão diferente na cultura, né? Que não é um grão cultural nosso, mas um jeito de poder utilizá-lo que fica gostoso. Deixa esse arroz com o que a gente chama de um controle da glicose melhor. Então, tu vai comer um arroz mais polido, ou seja, com mais característica branca, mas que não vai aumentar tanto a tua glicose, decorrente dessa parte de aminoácidos que tem na quinoa. Das combinações que a gente tá fazendo aqui. Exatamente. Ele também é um arroz que vai promover mais saciedade, né? Por conter essa fibra, por conter os traços proteicos da quinoa. Então, com certeza, é uma refeição que a gente depois pode até, depois que o arroz está finalizado, polvilhar um pouco das sementes para deixar um arroz multigrãos. Se a gente for até no mercado comprar, já existem as bagzinhas, né, de arroz multigrãos, no qual o valor é exorbitante para venda. E aqui a gente está fazendo o nosso arroz multigrãos de forma mais caseira. E a gente faz do modo que a gente pode ir adaptando o paladar da nossa família também. Porque nem todo mundo vai comer a quinoa pura. Mas daqui a pouquinho mesclar ela com arroz ou até colocar numa salada. Enfim, dá para fazer um tabule dela. Dá para fazer... a gente fez já num outro episódio
a receita que ela inclui no pão, mas uma apresentação de flocos. Então, a ideia é a gente fazer uma base, aprender o alimento, a funcionalidade dele e poder ir aplicando em outras receitas. E o arroz, com certeza, é a base da nossa refeição, né? O nosso prato feito pode ficar mais turbinado, essa é a ideia. Então a gente colocou aqui, selamos o alho, aí já não deixamos dourar muito pra ele ficar... Chega? Pode pôr. Ah, gente, vai ficar muito pimentado. Aí colocamos a xícara do arroz parbolizado, uma colherzinha de cúrcuma e agora é mais ou menos Chega? uma colher de pimenta do reino. É, a gosto, né? Chega. Mas meu gosto não vai aparecer. Pronto, começou a selar, a gente já pode... a grudar no fundo, a gente já pode colocar. Se você tem segurança para cozinhar o arroz, a cada uma xícara de arroz, você pode colocar 2 de água. Só que aqui nesse caso, a gente vai colocar um pouquinho a mais de água, porque a hora que estiver fervendo ali, a gente vai adicionar a quinoa para cozinhar junto. E a quinoa, como já está hidratada, então o tempo de cozimento dela vai reduzir, né? Colocar 2,5. Isso. E deixar ela hidratada é uma forma de deixar mais digestiva também, digestível esse grão. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu faço em casa arroz amarelo, que nem eu falo para as crianças, eu boto a cúrcuma nessa hora. Melhor botar antes? A gente gosta de fritar um pouco as especiarias antes que elas já saem o aroma. Aí vem um pouco da culinária indiana. Não que a gente não que a gente seja especialista, mas é uma inspiração. Não, mas eu acho É que só bota um louro aí também, já levanta aquele aroma, já deixa tudo mais apetitoso. Nunca uso, tem um monte em casa. Sério? Nossa, a gente sempre faz arroz com louro aqui, fica uma delícia. É que eu na cozinha, né, gente? Pô, tá bom, pode parar de mexer. Aqui, depois que a gente bota a água, não precisa mais mexer. Tá. Pronto. E agora? Começou a ferver, a gente vai adicionar a quinoa pra cozinhar aqui também. E eu tenho que mexer de novo? Sim, daí pra misturar. Mas devagar. E essa água vai junto aqui. Pode ir, não tem problema. E tu deixou ela de molho quanto tempo? Eu coloquei ela de molho, era mais ou menos umas 8 horas. Mas também pode deixar de um dia pro outro. Não, ela ficou 2 horas, 2 horas, é. Entendi. Mas é melhor deixar de um dia pro outro, deixa na geladeira. Tá, mistura. Isso. E chega, Carolina. E agora a gente vai colocar a tampa. Mais ou menos assim. Semi-tampado. Semi-tampado. Tô ligado, isso aí também. Vou deixar a colher aqui. Tá. Vou tirar isso. Começamos o peixe? Começamos os legumes. Os legumes. E agora, para acompanhar esse prato, a gente vai colocar vegetais para preencher o prato também. Então, a gente vai colocar para assar. Liga o forno, pega uma travessa. A gente vai colocar para assar abobrinha, pimentão vermelho e alguns tomates também. O que a Carolina tem que fazer? O que a gente tem que fazer aqui é cortar em pedaços um pouco maiores a abobrinha, porque a abobrinha é super rápida na hora de cozinhar. Se a gente botar na frigideira e dar uma aquecidinha ali, ela já tá pronta. Então, se a gente cortar ela em pedaços maiores, ela vai demorar um pouco mais para assar, que vai dar o tempo do tomate e também do pimentão, ficar todo mundo assado junto. Tá, mas você tá falando um pedaço assim? Não, mais ou menos uns 2 Mais ou menos o tamanho do tomate? Isso. Tirar aquele negócio lá de baixo. Isso, tira o talinho. Tira o talo. Isso. Tá. Sim? Menos. Sim. Isso. Umas rodelas bonitas. Isso. Isso aí. Agora a gente vai cortar o pimentão vermelho e aí adicionar os tomates cereja, temperar com sal e levar para assar. Tá. Enquanto isso, Marina, fala para nós, então, quais que são os principais fatores inflamatórios na vida da pessoa que está prejudicando ali por causa do lipedema? Os fatores inflamatórios, eles são, né, uma boa parte da alimentação, assim como o fator estresse, a prática de exercício físico errônea ou a não prática, entre outros fatores. Em relação à alimentação especialmente, todo mundo pergunta, Nutri, e agora o que eu vou ter que tirar da alimentação? Não existe de forma unânime, que eu diga para os pacientes, uma listinha pronta. Isso pode, isso não pode, isso é obsoleto para ser consumido. Entretanto, quando a paciente chega no consultório,
a grande maioria delas estão na forma aguda da inflamação, que a gente chama. Ou seja, com muita dor, muito inchadas, né, com muitas queixas, hematomas. E nessa fase, onde elas precisam realmente, eu digo, passar por um processo mais rápido de desinflamação, até para melhorar e ao mesmo tempo se motivar, é importante a gente, eu digo assim, restringir alguns itens alimentícios de forma mais unânime. Como? Sim, o trigo, especialmente, as carnes vermelhas. Aqui na nossa região, a gente acaba consumindo muito carne vermelha, no qual é gado, é ovelha, é suíno. Pior ainda os embutidos, né? Então, alimentos mais processados, alimentos industrializados, especialmente os ultraprocessados, aqueles que a gente começa a ler os ingredientes, às vezes tem números no qual a gente nem consegue nem deduzir se aquilo é comestível, se é um corante, o que que é. Alimentos especialmente ricos em sódio, né? Tanto pronto ou quem gosta mesmo de carregar a mão no sal. Também é um fator que deve ser evitado, não só para o lipedema, né? Como toda a questão de saúde. Açúcar. O açúcar, ele é um dos causadores do agravo da desbiose intestinal, que é essa formação, né? Esse crescimento bacteriano, fúngico, né? Exacerbado no nosso intestino. E tudo que vai acarretar, sobrecarregar nossa saúde gastrointestinal. Também o álcool. O álcool, com certeza, não tem uma dose que vai dizer assim, X volume é permitido. Quando a paciente está assim, na fase muito aguda de inflamação, o mínimo possível. Quando vai desinflamando, ou seja, muitas vezes precisa de 90 dias, né? Isso num tratamento assistido, um tratamento conservador assistido por uma equipe que conhece, entende do lipedema e ela veste a camiseta do tratamento, aproximadamente esses 90 dias, a gente vai adaptando e flexibilizando tanto o tratamento nutricional. Por que isso acontece? Também é um período que a paciente melhora muitos dos sintomas e consegue ficar mais fácil a gente identificar quais os fatores que para ela causam hipersensibilidade. Quer falar alguma coisa, Emily? Ela quer mostrar. Quero mostrar e botar assar? Tá. Eu quero continuar. Aqui, ó, nossos legumes já estão cortados. Enquanto cozinha o arroz, a gente vai colocar pra assar. Perfeito, tá bem bonito. Bem bonito, cheio, bem vibrante. Dava pra adicionar mais alguns... Sim. A ideia é justamente isso. Encher de cores, né? De vegetais diferentes. Poderia até agregar... Se tivesse um amarelo, podia colocar amarelo. Poderia ser pimentão amarelo, poderia ser cebola roxa, uma berinjela, que às vezes as pessoas querem experimentar como usar e não tem muita ideia. Talos e óleo poró, né? Cenoura daqui a pouco em cubos menores. Acrescentar até um tubérculo junto. E sempre variando, né? Mudando os sabores, aí a gente não enjoa. Isso também é algo importante do tratamento. Sempre que a gente oferta maior volume, ou melhor, maior variedade de alimentos, além de tu contribuir em maior vitaminas, maior variedade de vitaminas, minerais, o nosso quadro inflamatório tende a ser reduzido. Por quê? Em relação à alimentação e à inflamação, quando a gente tem um alimento ou alguns alimentos que o nosso aparelho digestivo, né, nosso organismo é hipersensível e a gente constantemente faz o consumo deles, o que a gente tem? O que a gente chama de um complexo anticorpo antígeno. Quanto mais a gente vai consumindo esse alimento, mais o nosso corpo, se tem algum item desses alimentos que o nosso corpo identifica como não tão bem digerível para nós, esses complexos vão aumentando. Mas pode ocorrer de qualquer alimento, alimentos muito corriqueiros. Por exemplo, banana, cenoura, cebola. A questão é entender o que fica ruim para cada um. Exatamente. Isso eu digo assim, é o mais difícil de a gente identificar. Entretanto, quando tu tá num estado muito inflamado, muito queixoso, muito sintomático, realmente eu digo assim, o pormenor dos alimentos fica mais difícil a identificação.
Mas quando a gente faz o início do tratamento, que reduz esses alimentos com maior potencial inflamatório, não estou dizendo que a carne vermelha inflama para todo mundo, né? Que, por exemplo, alimento nada ultraprocessado pode ser consumido. Mas quando você está realmente numa fase muito aguda, você vai ter que controlar, até para você melhorar e depois a gente começar essa triagem juntos no consultório, identificando sinais e sintomas. Então, a gente tem uma lista gigante de sinais e sintomas que envolvem muito além do aparelho digestivo. Então, muitas pessoas estão inflamadas e se queixam de cefaleia, de insônia, de prurido na pele, que é coceira, vermelhidão, né? O rinite, né? Aquela coriza constante também. Então, muitas vezes assim, vem tudo de um processo inflamatório. Pode ser, sim, tem alergia, mas uma hipersensibilidade a itens alimentícios sempre deve ser investigada. E o que é o difícil disso tudo? Que não é corriqueiro solicitar exame para isso. A gente está muito acostumado, muito baseado em tentar ter a quantificação por intermédio de um exame, ou laboratorial, ou um exame de imagem. Só que o que a gente tem que também lembrar? Que a parte médica, a parte nutricional, ela tem que se basear no exame clínico, na anamnese, na queixa do paciente. Então, muitas vezes solicita um exame laboratorial. Não tem os marcadores inflamatórios, que são, por exemplo, PCR, fibrinogênio, homocisteína, enfim, tem muitos que já são bem embasados, não estão alterados, né, aumentados, mas o paciente segue com queixas. A queixa também é muito importante. A gente não achar que tudo pode ser meramente que é a característica daquele paciente ser queixoso. Uma observação aqui, Marina. Deixa eu contar essa história pra Amy, que ela vai gostar. Tu vai lembrar disso também. Essa questão dos fatores inflamatórios, especialmente, assim, da vida, né? O que eu costumo, às vezes, falar para minhas pacientes, eu digo assim, o ser humano nasceu para inflamar, porque tudo, basicamente, assim, inflama, né? Dormiu pouco, inflamou, se estressou, inflamou, comeu errado, inflamou, fez exercício inadequado, inflamou. Já vamos falar do exercício, tá? E aí a gente teve uma paciente, uma vez, que ela participava de um estudo com um laboratório fazendo uma testagem de um medicamento de asma grave. Tu lembra? E aí, peraí, ela fazia teste do remédio. Não, ela participava de um estudo para testar uma medicação nova para asma, porque ela tinha asma grave, asma importante. Dá uma pausa aqui, sim. Olha só, já tá cozido e agora, a hora que começou a secar a água, a gente já desliga e tampa e deixa ele terminar de cozinhar aqui dentro. O quê? Eu tenho necessidade de provar, ver se tá tudo certo. Na minha casa, às vezes, eu boto 2 vezes a água, se não cozinha bem. Eu provei agora há pouco. Então tá. Não, tudo bem. É que a gente vê pelo grão também. Tá lindo. Quando ele não tá branquinho no meio, ele já tá cozido. Tá, isso aqui. Caso não tivesse, dá pra colocar mais um pouquinho de água. Isso, tá. Se não tiver prova, vou provar. Tá. Ele tem que estar macio, né? Tem que estar macio. Tá bom assim ou eu tenho que continuar fazendo... Tá bem bom. E daí, se ele tiver um pouquinho duro, agora que a gente vai desligar, ele vai terminar de cozinhar. Tá bom. Agora você pica o alho. De novo? Tá. Do mesmo jeito. Isso. O que a gente tá fazendo aqui? Uma pausa na... o que a gente tá fazendo aqui? Tá fazendo uma gremolata, que é um tempero de salsa fresca com alho cru, que também é super benéfico, né? Que a gente pode usar ele cru ou também pode usar depois pra temperar o peixe, temperar outras carnes, temperar legumes. Pode ficar pronto na geladeira até uns 2, 3 dias. Pode congelar também. A gente vai colocar raspas de limão aqui também e vamos usar para finalizar o peixe. Ai, que interessante. Tá. Daria pra colocar até, por exemplo, em cima de uma salada. Isso, em cima de legumes também. Salada. Pra quem gosta do sabor do alho fresco, cru, assim. Muito bom. A gente já aproveita todos esses benefícios. Faz assim. Eu tô cortando que nem tu agora, não sei cortar virado? Já começa assim. Claro, deixa mais fácil. Sim. Tutorial para e daí cozinhar. vai juntando. E como vocês estão vendo, eu sou uma ótima cozinheira. Não, mas tá melhor que eu já me cortei tudo. Não cortei nada até agora, tá tudo certo. Continuando meu caso, ó, a paciente participava de um estudo, tá? Pra testar um medicamento de asma. Aí ela falou pra mim,
Carol, eu participo, eu testo, eu sempre pergunto os medicamentos para ter uma noção, né? E aí ela comentou isso, tem algum problema? Eu falei, não, pra mim não e tal. Começamos a tratar ela no tratamento que a gente propõe para o lipedema, né? Que consiste no desinflame e tal. E aí quando ela passou em 40 dias em revisão comigo, ela falou assim, hoje eu vou ter que passar ali no laboratório, enfim, eu acho que eu tô com um efeito colateral da medicação. E ela foi, bom, vou resumir. Realmente, ela acabou sendo cortada do estudo, porque ela estava passando por um processo de desinflame. E aí o pessoal lá que estava fazendo o estudo, os pesquisadores, sentaram com ela e falaram, tá, mas o que está acontecendo? A gente viu que tu emagreceu um pouco, o que mudou na tua vida e tal. E aí eles entenderam que ela estava desinflamando. E aí ela foi cortada, porque ela não podia mais usar aquela dosagem. Então, tipo, não estava mais servindo para o estudo que estava sendo feito com aquela dosagem, tu entende? E ela acabou sendo cortada do estudo porque ela não precisava mais daquele tipo de remédio. Isso é o poder do desinflame na vida de uma pessoa, tu entende? Sim. Então, a gente conseguiu ajudar ela a desinflamar ela, claro, todo o autocuidado, com menos exposição aos demais fatores inflamatórios, reduziu a inflamação alveolar da asma e ela não precisou mais daquela dosagem de remedicação, entendeu? Que coisa boa, não é só através da melhorando a alimentação, fazendo mais exercício físico. Exercício, ela usando a terapia compressiva que precisa para o lipedema, porque isso também ajuda a desinflamar. Então, assim, é todo um contexto, né? Mas ela tem lipedema? Tem. Ela tem. Lipedema. Tem lipedema. E é o que a gente identifica, né? Então, a paciente, ela chega com a queixa para tratar o lipedema e na anamnese, tanto com a Carol, comigo, com o médico assistente, né? O médico vascular assistente, a gente tem que olhar o paciente com esse olhar integral. É um todo, não é uma coisa só, né? Isso. E a gente vê melhora em outros sistemas, né? Em outros âmbitos da vida, né? Exato. Especialmente o que é muito comum? Alterações tireoidianas associadas, alterações até, eu digo, ginecológicas, mulheres com síndrome do ovário policístico, mulheres com endometriose. Né? Atenção, nós não estamos dizendo que a inflamação salva o planeta, a desinflamação salva o planeta, não é isso. A gente está dizendo que isso ajuda bastante a melhorar a resposta do organismo às alterações que a gente já tem. Então vai achar que vai ser milagre, né? Tipo, não é assim. Eu já tava Não. Essa é uma base bem importante. É uma base bem importante, porque assim, Amy, todas as doenças na sua base têm um contexto inflamatório, né? Então, quando a gente entende que se a gente conseguir viver menos inflamado, você vive mais saudável, você fica menos exposta a alterações diversas no organismo que vão acabar desencadeando as mais diversas doenças. E muito questiona, mas toda vida eu comi assim, toda vida eu comi, minha família foi assim. E por que isso está acontecendo comigo? Porque, infelizmente, o nosso padrão alimentar não é que ele ficou ruim, mas ele ficou cada vez mais altamente produtivo, né? Então, os alimentos, eu digo assim, seu próprio DNA do alimento já mudou. Então, os grãos não são mais, eles são produzidos em maior quantidade para ter esse rendimento mais econômico do grão. E tem outra coisa, né, Marina? Então, a característica do alimento mudou também. também. Hoje a gente tem muitos outros fatores de industrialização na nossa vida, muito mais estresse, muito mais tecnologia, que não tinha um tempo atrás, né? Tudo. As pessoas tinham muitas vezes horta, conseguiam produzir suas outras coisas, hoje não é mais assim. Então, eu acho que é um contexto industrial, um contexto geral, assim, né? Que isso interfere. Por exemplo, eu senti isso na minha casa, porque desde que o lipedema entrou de fato nas nossas vidas aí com mais afinco nos últimos 4 anos... Tu tem lipedema? Não. Mas eu quero dizer assim, desde que nós começamos a trabalhar com isso com mais intensidade, que foi nos últimos 4 anos pra cá, que a gente começou a estudar, como grupo, sentamos, a equipe toda pra estudar e tal, que a gente começou a entender outras... Eu sempre comento isso com as pacientes, a gente começou a entender outras coisas, e eu entendi que eu inflamava bastante. Então, eu era uma pessoa que tinha uma questão intestinal bem importante para ser considerado. Minha filha também, tinha passado por várias situações, assim. E aí, a gente foi ajustando, e eu fui perguntando para a Marina, e ela começou a me ajustar as coisas para nós em casa, e a gente foi cortando os alimentos inflamatórios, como o leite, por exemplo, que para nós é uma coisa que pegou muito, e nós somos intolerantes, descobrimos na sequência.
cortamos isso, a criança nunca mais precisou de estímulo para ir ao banheiro. Antes ela tinha que tomar um laxante todo dia, quase, sabe? Então, assim, isso é importante para nós, porque eu provei na própria pele o que é essa questão, sabe? Sem ter doença. Então, o que eu falo assim, se as pessoas vivessem com menos exposição aos fatores inflamatórios, viveriam melhor. Com lipedema ou não. A gente teria menos doença por aí, entendeu? Esse é o contexto. Para mim, esse é o contexto, E sabe? o que estava falando ali da alimentação cada vez mais industrializada. E as pessoas cada vez cozinham menos, cada vez têm mais preguiça de cozinhar e acabam comendo mais menos tempo. Menos tempo. Comendo Fala por menos integral e mais industrializado. Daí Não, eu se não tivesse ataque em coisa casa, meu marido fica não cozinhasse, meu marido não cozinhasse. mais não. feia ainda. Por isso que a gente tem que tirar um dia na semana, pelo menos, para fazer alguma coisa. E tem a questão do exercício físico, que eu acho que é uma coisa muito importante. Porque a questão do exercício físico é uma coisa que precisa muito ser falada e ser considerada. Porque isso não é a Carol que está dizendo, é os estudos que dizem, tá? Exercício físico aeróbico de moderada a intensidade mais severa, vamos dizer, moderado a intenso, tá? Desinflama, entendeu? Esse é o fator. Então, exercício físico aeróbico moderado a intenso é anti-inflamatório. Então, tem que fazer. Aí as pessoas perguntam, mas quanto? Eu falei, depende. Se nós não estamos considerando sobrepeso e obesidade associada e é só o tratamento do lipedema, se você fizer 15, 20 minutos de qualquer aeróbico todo dia, já vai estar te ajudando. Agora, você tem que queimar mais calorias porque tem que perder peso junto, aí muda a seara. Aí precisa queimar mais calorias do que ingerir. Aqui a gente tem o nosso molho para o peixe, para acompanhar o prato, que também depois pode servir para tempero. Aqui a gente tem meio maço de salsinha picada, uns 4 a 5 dentes de alho, bem picadinhos e raspas de um limão. Agora, para finalizar, é só colocar uma pitadinha de sal, só para realçar o sabor, e colocar um bom azeite de oliva. Tá lindo. Que vai ser o nosso molho e também depois já usa para temperar, já vai ficar bem gostoso. Agora a gente mistura e tá pronto. Quer misturar? Pode misturar. Emily, daí pra guardar essa gremolata, como é que faz? Guarda num potinho de vidro na geladeira. Pode guardar uns 2 a 3 dias. Ou também pode congelar. E deixa... bota num potinho. Não vai ficar aguada por causa da salsinha? É que daí não vai poder mais usar a salsinha pra... Fresca. Fresca, isso aí. Daí você tem que jogar direto na panela ou vai pro forno só pra tempero. Daí. Captei. Mas fresca, vou colocar um pouquinho mais de azeite. A salsinha, ela é extremamente diurética, muito complementar no tratamento. Ela pode ser usada, inclusive, até no suco verde, né? Às vezes as pessoas acham estranho, mas ela é aromática, porque a gente é acostumado a utilizar mais em preparação para finalizar, né? Para dar, Tá bom assim? Perfeito. uma corzinha, um leve aroma. Vamos comer alho cru, que vai ficar aqui todo mundo com um aroma bem gostoso. E já evita de tomar vinho, porque alho não harmoniza com vinho. Então, a gente já evita de... Até porque o álcool inflama. Isso aí. Vamos fazer um remember aqui. Tá. Alimentação Inflamatória, inflamatória, o que mais inflama? Então, a gente observa na prática que o álcool, especialmente o paciente, às vezes ele tá bem, descompensa ao consumir álcool. Álcool, especialmente cerveja e chopp, no qual acaba tendo glúten junto, piorou. Tá, então álcool, glúten. Glúten. Dentre o glúten, os grãos ainda é o trigo, tá, Carol? Muitas vezes, então, o paciente tolera bem cevada e centeio, mas o trigo potencializa mais. Tá. Alimentos ultraprocessados, ou seja, os congelados, as salsichas, os molhos prontos, né? Os lanchinhos, os snacks altamente industrializados. Tá. Presunto, peito de peru, por mais que seja light. Sim. O salame aqui da colônia. Sim. Tá. Glúten, álcool. Ultraprocessados. Açúcar. Excesso de sal. Né? Alimentos, mesmo que a gente adicione sal, e os que já contêm sal, esses da alimentação. E em relação ao leite, né? Que é uma pergunta que todo mundo quer saber. O leite, se ele é um alimento inflamatório ou não, né? Ele é
é muito discutido sobre o que de fato tem. Primeiro, quem tem intolerância, com certeza é. Isso com lipedema, sem lipedema, é intolerante. Como é que identifica? Primeiro, tem uma queixa clínica associada, né? É possível fazer teste laboratorial pelo teste de tolerância via oral. Eu ainda recomendo, se possível, o paciente fazer o genético, que ele vai ter a ideia dos 2 genes associados, né? Muitas vezes aparece um gene tolerante, outro intolerante. Então, daqui a pouco a gente pode achar a dose quando a pessoa está desinflamada para ser consumido num evento social, usa uma enzima associada previamente ao consumo. Tudo é administrável. O que é importante? A pessoa saber que ela está desinflamada, ou seja, está no momento bom, melhor, né, da sua condição de saúde. E sim, vai no momento festivo, tudo a gente ajusta no tratamento. Então, e outro detalhe do leite é o peso molecular das proteínas, né? Isso é um detalhe muito importante. Não quer dizer que a caseína inflama, que eu acho que é o que todo mundo fica naquela situação. Entretanto, ela é uma proteína grande, pesada, e o nosso intestino, ele sofre o que a gente chama de hiperpermeabilidade intestinal, ou seja, as células do intestino, elas devem ser coladinhas, justapostas. Quando elas são coladinhas, elas impedem esses complexos imunológicos que eu estava comentando, que quando a gente come esses alimentos que são hipersensíveis para nós, a gente faz complexos de células imunitárias. Então, se as células são mais justinhas, esses complexos atrapalham a passagem. Vírus, bactérias, fungos também. O que acontece no mundo moderno, os apressadinhos? E quem não presta atenção? Não mastiga direito comida. Vai pensar assim, mas o que tem a ver? Muito. Se a gente não mastiga direito, que é os dentes nos quais devem ser utilizados, a gente vai engolir pedaços maiores alimentares, macropartículas também, mesmo do que seja saudável. E daí a gente reclama que a caseína é pesada, né? Mas enfim, todos esses pedaços mal digeridos, alimentos mais íntegros, chegam ali no intestino também. O corpo entende que dali não é um nutriente, é um pedaço de alimento. E começa também a ter uma reação imunológica, produção de muco. Também essas células que estavam justinha, elas acabam abrindo o espaço e muitas vezes a gente acaba tendo mais extravasamento de muco e inflamando mais o intestino. Isso acontece muito com a caseína, né? Mas a pessoa vai ter uma inflamação de base, vai ter uma saúde intestinal mais prejudicada, ou seja, uma permeabilidade intestinal aumentada. Essa permeabilidade, ela pode ocorrer por outros fatores, por quadros infecciosos. Quem usa muito laxante também tem uma perda Limpa tudo, né? Desses ligantes. Sai o bom e o ruim. Então, o tratamento do lipedema, de doenças inflamatórias, eu te diria, até para promoção de saúde, se a gente não pensar na nossa saúde gastrointestinal como um todo, não vai resolver. Porque daí não vai ter medicação que vai absorver, que vai degradar corretamente. Não vai ter nutriente, mais equilibrado que seja, ou cápsula de suplemento que vai ser degradada, que vai ser assimilada. Pelo contrário, vai chegar ali naquele intestino todo inflamado, é um componente a mais para o intestino ter que reconhecer e identificar, todo aquele sistema imunológico ali ter que reconhecer, identificar e ainda associar que é algo positivo. Muitas vezes a gente acaba ficando dentro do bolo fecal mais inflamado, promovendo mais flatulência, mais distensão e fezes mais ácidas. E o que acontece? Não assimila. E o que é muito comum, paciente muito inflamado, constipado, com N carências nutricionais associadas. Claro, não vai assimilar, não vai absorver. Tu botou aqui pra tostar? Isso. Coloquei aqui o gergelim. Antes da gente fazer o peixe na frigideira, coloquei aqui o gergelim preto e o branco pra gente dar uma tostadinha. Pra além de ele ficar gostoso, ele ficar... ele vai liberar mais o aroma dele, né? Que dá esse gostinho. E principalmente o óleozinho do gergelim, que é a parte... o gergelim é rico em cálcio, um cálcio maravilhoso, mas principalmente esse óleo do gergelim,
que é também um ômega 6, né? Muito bom. Então melhor tostado do que cru. Isso. Começou a dourar aqui, já Tá, tá bom. já Vou tá bom. separar aqui do lado pra ele esfriar. E aí a gente já vai fazer o peixe nessa mesma frigideira. Ele fica até brilhoso, né? Do óleo que ele mesmo contém. Tá. Tu tem intolerância à manteiga? À lactose à manteiga? Não, os cruzados vai tudo certo. Tá. Aqui a gente vai colocar O que não dá é comer leite, tomar leite puro. Daí ferrou. um cubinho de manteiga e vamos completar com azeite de oliva. Vai ficar bem untadinho aqui, né? Vou tirar um pouco. Sabe o que eu percebi pra mim? A questão não é se sim ou se não, né? Se sente intolerante a uma coisa, é intolerante, ok? Mas a questão é assim, eu consigo tolerar literalmente algumas quantidades, Exato. né? E parece que quando eu ultrapasso aquele limite, aí o negócio vira uma super Mas emoção. quando tu tá muito inflamada, não tem quantidade mínima. É melhor não consumir. É. E aqui, o segredo para fazer um peixe. Ou você faz no forno, leva para assar, que daí você vai usar menos gordura. Tá. Mas tem que cuidar que ele vai se desmanchar. Ou aqui a gente coloca um pouquinho a mais de gordura e o fogo bem alto na frigideira para selar o peixe. Já coloquei sal, algumas pitadas Sim. de sal. Pode colocar outros temperinhos também, se quiser. E agora aqui não tem mistério. A gente vai dourar de um lado, depois virar e dourar de um outro. Mais ou menos uns 5 minutos de cada lado. Ok. Vai estar pronto o nosso peixe. Colocou na panela, você não mexe, daí ele não vai formar crostinha. Senão eu vou E ele esbrugar vai ele. quebrar. E você que vai virar esses Aí eu- filés de Eu tilápia. falo esbrugar aqui no sul, alguém vai ver esse vídeo lá no céu e vai dizer, o que é esbrugar? Esfarelar. Tá, então foi lá. Fatores inflamatórios alimentares já falamos. Isso. Estresse, dormir pouco, né? Vamos falar das questões hormonais. E uma coisa muito importante é o exercício físico, né? Então, o exercício físico, se feito de forma inadequada, ele vai facilitar a inflamação. Sabia? Não? O que é o inadequado? Na verdade, é que é o seguinte: quando tu vai fazer hipertrofia muscular, né? O professor de educação física, que é o profissional capacitado para isso, ele vai te fazer um programa lá com X repetições, com X de carga e vai progredindo e tal. Só que muitas vezes esse exercício, ele pode levar naquela queimadinha no final do músculo. Tipo, nas últimas repetições do Você tá exercício, sofrendo, né? parece que vai rasgar, sabe? Isso é a queimadinha. Isso, no termo técnico, se chama falha muscular ou levar o músculo à exaustão, tá? Nesse momento, fisiologicamente, não sou eu que estou falando, é o livro de fisiologia que é o Papa, que todo mundo ensinou, que chama Guyton, tá? Nesse momento, eu fiz uma microlesão dentro do músculo. Teve rupturas lá dentro das estruturas do músculo. Sim, se rasga o Rasgo, músculo pra que ele rasga. cresça. Agora deixa eu fazer uma observação. Isso aí, para fazer ele crescer. Agora vamos agora no processo que acontece. Cada vez que eu machuco o meu corpo, seja cortando aqui, fazendo comida, seja queimei aí na frigideira, tropecei, caí, bati no canto da mesa, levei um tapão, enfim, qualquer machucado no meu corpo me gera um processo de cicatrização, eventos que vão fazer o reparo desse tecido. A gente chama isso de reparo tecidual, tá? Então ele faz uma cascata de eventos para reparar esse dano que foi feito, para cicatrizar. Sim. E a primeira fase disso se chama indução de um processo inflamatório local, entendeu? Sim. Então, cada vez que eu machuco, a primeira fase para cicatrizar é inflamar. Todos os profissionais da saúde sabem disso porque estudaram fisiologia e esse processo E tá todo. todo mundo lá na academia se rasga. Tá, pois é, então vamos lá. Eu fazer a hipertrofia com falha muscular gera inflamação? Sim. Sim. Tá. Então não é legal fazer inflamação, não é legal fazer falha, peraí. Eu tô dizendo o seguinte, um paciente que já tem uma doença inflamatória, como no lipedema, ao que tudo indica, não é adequado fazer esse tipo de falha muscular. Eu não estou dizendo que não é para pegar peso, eu não disse isso, não coloquem palavras na minha boca, eu estou dizendo que não é para falhar. Então pode manter a carga, que nem ontem, por exemplo, falei com uma paciente. Ela falou, nossa, mas eu faço com não sei quantos quilos. Eu disse, mantenha os teus quilos, conversa com o professor, com o teu personal, para adequar a quantidade de repetições. Só isso, não é para treinar fofo, não é para baixar, treinar, não posso pegar peso. Você tem que suar? Tem que fazer, porque as pacientes com lipedema têm fraqueza muscular, Sim. entendeu? Então precisa fazer fortalecimento, é importante para o tratamento. Só não é importante queimar. Então adequa as repetições para não queimar.
Ah, vai dar pra fazer 12. Se na 11ª começou a queimar, pra que vai, entendeu? Adequa aquilo ali até conseguir ganhar um pouco mais de resistência. Ah, não vai hipertrofiar. Vai, só não vai ficar daquele tamanho lá. Sim. É isso aí. Deu pra entender? Expliquei direito? Sim. Não fazia a mínima ideia sobre isso. Não, e muitas vezes, muitas vezes mesmo acontece da paciente chegar lá no consultório frustrada, toda inflamada, faz avaliação, baixo volume muscular e ela treinando para hipertrofia há muito tempo e assim, o que chama atenção, mas minha perna nunca define. Enfim, começa o tratamento, diminui, não é a intensidade, né? Não necessariamente o peso, mas diminui a intensidade do treino, refaz a avaliação, ganha massa muscular. A intensidade é a frequência da quantidade de repetições que a gente ou adequa, né? adequa. Posso ver? Sim, aqui pra gente olhar, uma dica, né, que a gente vê que já vai dourando, já vai cozinhando bem, é olhar se ele já vai ficando branquinho nas bordas também. Aí já evita de ficar virando o peixe, que é sempre tão delicado. Pode conferir e daí se quiser essa aqui. Não posso esfarelar o negócio. Isso. Tá bem bonito. Um movimento preciso. 1, 2, 3 e tchum! E... Nota 9, rasgou ali. 9,5. Já tá Rasgou bonitinho. menos. Muito bom. Agora, enquanto a gente finaliza aqui o peixe, vamos fazer a salada também. Tá. Deixa eu... Nossa, Carol! Aí, veja bem, a paciente faz queimadinha direto e faz pouco aeróbico, porque não consegue sustentar o aeróbico porque ela não tem potência muscular. Além de estar inflamando, não desinflama porque não fez o aeróbico, entendeu? Tá tudo errado, a gente tem que ajustar isso. Isso é uma coisa que muitas falham. Eu tô errada, eu tô me sentindo inflamada e tô fazendo queimadinha. Já vou parar. Vou... Se tu perguntar, vamos lá, eu sempre falo para meus pacientes, se perguntar pra mim, tá? Eu não queimo no meu treino, mas eu não queimo porque eu não quero. Eu não tenho lipedema, mas eu não entendo que inflamar seja bom, entendeu? Sim. Então eu vou o meu treino até sem dar a queimada. Eu canso, sinto a fadiga. Isso aqui eu já aprendi outro dia. Isso, você vai debulhando aí. Só olhei, né, gente? Vamos tentar agora na prática. Até porque dos fatores que inflamam, tem muitos que tu controla e uns que tu não controla. Então, dos que tu pode controlar, Exatamente. por que não fazer? Exatamente. Isso Por que aí, não tá? evitar, né? É. Então, vamos colocar um romã para deixar bonita a salada quando é época antioxidantes. Também tem aqui uma alface americana, já higienizei, e um maço de agrião, que também é uma das melhores, né? Isso. Folhas pra gente consumir. Tá, peraí. Agora a pessoa quer saber isso aqui. Ó. Isso aqui eu faço o quê? Se tu quiser guardar pra fazer chá, Eu posso deixar secar Esse- e depois isso. guardar num pote pra Sim. fazer chá. Isso Tudo aí. isso aqui ou só perto da casca? Tudo isso. Tá. Pra diarreia. Pra tratar diarreia. Pra tratar Intestino- diarreia. tá. Tu leva pra praia, se tu tiver virose, tu É. faz um chá lá. Tá, mas só ferve pra isso. isso. Eu não posso tomar esse chá em outras situações ou só quando tiver diarreia? Daí vai constipar. Então não quero guardar pra jogar fora. Mas se tu tá com diarreia, é bom tomar, tá? fazer uma E salada funciona bem bem. bonita. Não tá com diarreia, eu vou ligar pra ele. Tem um pedaço desse troço aí pra mim. Não é sempre que a gente encontra romã. Ontem eu não encontrei, por exemplo. Aqui sempre quando vira do outro lado é mais rápido. Agora é só retirar, colocar num prato bonito. Ou colocar, se não vai servir agora, pode colocar também numa assadeira pra dar uma aquecida no forno antes de servir na mesa. Tá grande essa tilapa? Ó, gente, vou avisar que a minha especialidade não são proteínas, é a do Ricardo. Aqui, tá. Cortei a Volta lá? alface, ainda não, isso vamos pôr só no final. Tá. E também vou cortar um pouco o agrião pra ele ficar uns pedaços menores e não ficar tão desconfortável na hora de comer. E muitas vezes a pessoa é acostumada não gosta de folhas amargas. Então, para não iniciar já fazendo uma salada só de agrião ou rúcula, pode pegar a base, que é uma alface, que é bem suave, e colocar a fazer um mix inicial, né? E se a gente não temperar, ela pode ficar na geladeira
até uns 2 dias e aí a gente vai comendo já. Já tem as folhas ali, tempera na hora. Coloca um vinagre de maçã. Hoje eu vou temperar, a gente vai temperar com o limão. Se quiser espremer o suco do limão. Porque a gente usou as raspas do limão e se ele ficar assim, ele vai começar a ressecar e não vai ficar bom. Então a gente faz um azeite de limão, que também já vai adicionar vitamina C, né? Exatamente. E já turbina a nossa salada. Não, um almoço bem completo. Eu não sei, mas eu tô com fome. Sim, tem fibra das folhas, dos legumes, tem as cores, até muito dos antioxidantes, né? Que é o que dá cor nos vegetais, que tem o princípio ativo. Eles são melhores absorvidos no intestino em presença de gordura. Então é importante muitas vezes até dar uma regada extra com azeite de oliva, sendo que o azeite de oliva também é um super alimento para qualquer processo de inflamação, prevenção de doenças cardiovasculares. Mas tem um monte E dá um aroma maravilhoso também. Como tá virando? Mas aqui as pessoas são muito experientes nisso aqui. Eu não tenho esse negocinho na minha casa, tem que comprar. Isso aí é prática. Super. Tem que ser de inox assim, senão eles quebram. É. Ah, tá. Isso é maravilhoso. Quando tu achou que tu tinha visto tudo na vida, uma pessoa botou o limão virado. Ei, Laura. Muito bom. Nossos legumes já estão assados. Estão lindos. Bem bonitos, cheiro bem gostoso. E agora a gente só vai finalizar a salada, terminar o azeite de limão. Assim. Podemos colocar um pouquinho de cúrcuma também, um azeite, um salzinho, tá aqui. E a gente mistura na salada, finaliza com o romã, vai ficar linda e deliciosa. Tá. Então, quer fazer o azeite? Claro, quero aprender. Coloca aí. Geralmente eu uso meio limão quando eu faço uma salada só pra nós dois, mas como a gente tem bastante aqui, vamos usar o limão inteiro. Então a gente coloca, rega com um pouquinho de azeite, daí bota uma pitadinha de cúrcuma, Rega com... Ai, meu Deus, nessa hora é sempre um pepino. Pode pôr. Rego eu dou umas 3 voltas. É. Regar. Não tenha medo, Carol. Isso. Aqui o gargalo é grande aqui. Ele sai bastante. Deu? Isso, tá bom. Tá. Agora coloca uma pitadinha de cúrcuma. Pitadinha seria o quê? Uma Menos. pitadinha. Sim? Isso. Isso. Isso aí tá bom. Tá. Uma pitadinha de sal. Pode pôr mais pimenta do reino aí também. Lá vem ela com a pimenta. Quantas volteadas? Tá bom. Agora bate. Agora emulsiona. E aí, quando tiver tudo pronto, pode finalizar a salada e levar pra mesa. Vai lá, Carol. Responsabilidade. Ela fica nervosa. Meu Deus do céu, se eu não derramar, tá tudo certo. Muito bom. Excelente. Com uma laranja também, ia ficar bem gostosa. Laranja? De fazer azeite. Adoro fazer um azeite de Ah, laranja. azeite de laranja. Bota meio suco de laranja, o azeite, pode botar cúrcuma também. Mesma coisa que a gente fez, só que Isso. com a laranja. Com a laranja, isso. Cúrcuma, sal, o azeite e o suco. Tá. Agora a gente vai finalizar o arroz com a quinoa e colocar mais grãos e sementes em cima. Vou Então. colocar o arroz aqui e aí você finaliza com o gergelim torrado e as outras sementes. Tá lindo. Tá bem bonito, o cheiro tá bem gostoso. A gente também já pode preparar marmitas com todas as produções que a gente fez aqui. Congelar o arroz, colocar Eu os só jogo legumes. tudo isso aqui? Tudo não, bota bonitinho. Isso aí. E aqui as sementes. Uhum, Assim? Sem mexer? isso aí, Sim. só por cima. Uhum. As outras também. Isso As aqui outras seria... sementes. Isso é girassol. Pepita de girassol sem casca. O girassol é rico em vitamina E, excelente antioxidante também. É pouco encontrado em outros alimentos. Então, E se esse? puderes acrescentar. E esse é abóbora. Uhum. Semente de abóbora também sem a pelezinha. Tá. E agora a gente vai finalizar. Já temos aqui o arroz, A salada. os legumes, a salada tá pronta. Vamos finalizar com o nosso molho. Pega uma colher, deixa cair assim. Ah, tá fazendo assim, Isso, tchutchu de isso fora aí, fora. Isso aí. Muito bom.
Isso aqui é quase que nem estacionar. Baixa o volume para estacionar. Perfeito. Não, tem que fazer a rampa aqui, ó. Isso. Perfeito. Muito bom. Deus do livre. Não, está lindo. Quem ia dizer que, né? Pode até me contratar quando for fazer algum evento, essa coisa, se quiser um ajudante. Se divertir, eu garanto que tu vai. Imagina um buffet desse. E Bonito, num hein? lugar Olha assim, que que tem uma comida bonita dessa. Enquanto eu monto um prato bem bonito aqui pra gente almoçar, por favor, resumam pra nós todas essas informações, para mais pessoas que são leigas, assim como eu, possam entender melhor e de uma forma mais prática. Então, dos fatores que mais inflamam em relação à alimentação: álcool, glúten, especialmente o trigo, Mas eu posso tomar um vinho de vez em quando? Uma vez na semana? desinflamada, sim. Açúcar, alimentos ultraprocessados, o excesso de sódio e o excesso de carne vermelha. E claro, cada pessoa tem os alimentos hipersensíveis, individuais. Que vão ser mapeados na consulta. Isso ao longo do decorrer do tratamento é identificado. Tá, alimentação já foi. Exercício físico inadequado, entende-se no lipedema que não é adequado, aqueles exercícios com falha muscular, que é aquela queimadinha no final do exercício, que não significa não pegar peso, significa apenas não queimar. E adequar as repetições para isso. Estresse e dormir pouco. Basicamente é isso aí que inflama. Para qualquer pessoa, com lipedema ou não. Mas no lipedema, né, fica um pouco mais evidente tudo isso porque é uma doença inflamatória. Tá. E aí, na sequência, a gente vai comentar aí nos próximos episódios sobre o tratamento do lipedema. Que a gente parte do princípio ser uma doença inflamatória. E se eu tenho esses fatores inflamatórios, para tratar o paciente, eu preciso expor ele menos a esses fatores e já tratar aqueles fatores que já existem, né? A gente vai construir o tratamento na sequência aí, falando sobre como cuidar de cada um desses itens certinho. Ai, que lindo que ficou. Sim, tá aí o alimento para o tratamento. Um prato colorido. O início já numa parte do tratamento. Outra coisa que eu queria perguntar, questão de quantidades. Perfeito também. Ou seja, a gente precisa no mínimo 50% do volume da refeição principal, que é o almoço, com vegetais, à base de hortifrutis, né? Ter componentes que vão potencializar o processo de aumento de antioxidante. As cores que estão nos vegetais, não só nas verduras, nas especiarias, na salsinha. Carne branca, porque a gente precisa de uma demanda proteica. Não necessariamente que tem que ser carne branca, pode ser proteínas vegetais. Mas aqui a gente optou pelo peixe, no qual todo mundo tem mais resistência para utilizar, por não saber, por questão de logística, né? A gente vai provar, minhas convidadas vão provar essa delícia desse prato. Fica aqui que tem mais informação nos próximos vídeos que vem a seguir.